Eu desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Convido você, meu irmão, minha irmã, por gentileza, para abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 9, para nossa leitura e reflexão na palavra de Deus aqui nesta noite. Obrigado. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. Amém? Só quem encontrou dá um amém forte aí. Amém. Glória a Deus, muito bom. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda a parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Disse Deus a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa, construa para você uma grande barca, faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas dela serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura e 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares e ponha a porta dos seus lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Amém? Pode sentar, estejam à vontade. Muito bom estarmos aqui neste momento, podendo refletir na palavra de Deus sobre um assunto importante, né? Louvo a Deus por esta oportunidade. Hoje para nós é um dia especial para a igreja aqui em Vilhena, mas tenho certeza que não somente aqui em Vilhena, mas em todos os lugares, né, onde tem a Igreja Adventista da Promessa, é um momento especial para o povo de Deus. Mas, especialmente falando daqui, da nossa cidade, da nossa igreja em Vilhena, estivemos uma campanha, ou estamos em uma campanha de um mês de oração, onde estamos todos os dias aí orando, seja nas casas, seja no templo. A gente está aí todos os dias deste mês em oração pelas nossas próprias famílias e pelas famílias daqueles que necessitam das nossas orações. Amém? Então a gente está cumprindo aí esta proposta, né, de fazermos esta oração, que é uma proposta da igreja local. E hoje, pela grandiosa graça de Deus, vamos refletir sobre este assunto importantíssimo. Não poderíamos falar de outro assunto hoje que não fosse o que mesmo? O mais forte. Família, né? Glória a Deus. Então vamos falar sobre a família. É importante lembrarmos uma coisa para a gente, que família é projeto de Deus. Amém? Família é projeto de Deus, é importante lembrar disso, que Deus foi quem idealizou e iniciou a família lá no Éden, com a ordem de crescer, multiplicar e encher a terra. Glória a Deus. Deus começa a família, inicia, dá esta ordem para que a terra seja cheia. E se Deus assim considera tanto a família, nós também devemos considerá-la, devemos estimar a nossa família, devemos estimar as famílias, né, por onde nós estamos. Por isso hoje vamos pensar um pouco sobre este assunto, e o tema é: para onde a sua família está indo?
É uma pergunta para nós respondermos. Para onde é que nossa família está indo? Né? Para onde nós estamos levando a nossa família? Qual é o destino dela? Nossos filhos, nossos cônjuges, para onde é que nós estamos caminhando? Vamos utilizar para responder essa pergunta o exemplo registrado na Bíblia de uma família aqui em Gênesis, né, capítulo 6, a saber, a família de Noé. Vamos pensar sobre essa família. A gente quase não prega sobre Noé no culto de família, né? A gente prega em outros assuntos, mas hoje eu quero falar sobre família nesse texto. Eu orei a Deus e falei: Senhor, já preguei tantos textos sobre família, o que eu vou pregar agora nesse culto da família de domingo? E aí, uma manhã, quando eu me acordei, Deus me deu Gênesis capítulo 6, e eu fui ler esse texto, fui estudar o texto, e eu consegui encontrar algumas coisas importantes no texto de Gênesis capítulo 6 para família, né? Então nós vamos perceber assim, que Noé, ele foi um homem que cuidou bem da sua família, e no momento que a família corria riscos, ele soube para onde levar a família. Ele foi obediente a Deus, ele cumpriu a sua parte na história, e essa história de Noé, ela pode nos incentivar a cuidar bem da nossa família também, a saber para onde a nossa família está indo, e para onde Deus quer que ela vá, e assim a gente não fazer de fato, né, a vontade de Deus, cuidar bem, e assim vamos deixar um excelente legado aí para os nossos filhos, para as futuras gerações. Amém, irmãos? Vamos lá então, né? Aqui foi só uma introdução para a gente poder entender um pouquinho do que nós vamos falar nesta noite, e aí para dar sequência, a gente vai pensar assim, ó, que o início dessa narrativa que lemos aqui, ele conta para a gente a história de quem? Noé. Vai contar uma história deste homem. Segundo a Bíblia, era o único homem que tinha ali, que vivia segundo a vontade de Deus. Era um homem direito, vivia numa sociedade corrompida, mas mesmo assim, Noé vivia em comunhão com Deus. Amém? Às vezes a gente ouve pessoas falar assim: ah não tem mais jeito, a sociedade que nós vivemos não tem mais jeito, só quando Jesus voltar é que vai ter jeito. Claro, vai ser um jeito definitivo, mas nós vamos entender nessa história de hoje aqui, que é possível, muito possível, vivermos em uma sociedade corrompida, em um mundo pecaminoso, mas vivermos em comunhão com Deus. Noé era um homem casado, apesar de a Bíblia não citar o nome da sua esposa, né, não falar o nome da sua mulher, deve ter sido uma mulher honesta e que o ajudava em tudo. Sabe por que me levou a pensar isso? Porque se ela não fosse essa mulher honesta, se ela não fosse essa pessoa que também estivesse compartilhando com Noé de todas essas coisas aqui, ela não teria sido salva, porque Deus falou: eu não aguento mais ver o que está acontecendo e eu vou destruir a terra. Mas a esposa de Noé foi contada entre os salvos ali naquele dia. Olha, eles tinham 3 filhos. Como era o nome deles? Não, mais forte, que é para sair aqui na câmera, mais alto. Nome, calma. Amém. Sem, Cã e Jafé. Esse era o nome dos 3 filhos, né? E ao que parece, Noé era o único chefe de família que temia a Deus naquele tempo, naquele lugar, né, onde ele vivia ali. Pelo que a Bíblia informa no versículo 11, diz assim, ó: para Deus todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Veja, é um testemunho que Deus está dando. Para Deus todas as outras pessoas daquele lugar eram pessoas ruins, tinha violência por toda parte, eram pessoas más da toda forma que você possa pensar. E assim, queridas irmãs e queridos irmãos, vamos perceber que Noé era um exemplo naquela sociedade. Amém? Noé era um exemplo na sociedade em que ele vivia ali, tanto para as pessoas da sociedade, quanto para a sua família. Ele era um exemplo, é uma pessoa digna. O texto fala que ele era um homem direito, que tinha comunhão com Deus.
que apesar de viver onde vivia, ele tinha comunhão com o Deus Altíssimo, então ele era exemplo para a sociedade, para a sua família, já que o próprio Deus dá testemunho da sua vida, e ele é citado em vários outros livros da Bíblia. Ele é citado em vários outros versículos, capítulos aqui de Gênesis, é citado também em Primeiras Crônicas, ele é citado em Ezequiel, em Mateus, em Lucas, em Hebreus, em Pedro 1 e 2. Já pensou? Um homem que viveu lá naquele tempo, que a terra foi destruída, que depois ele começou uma nova sociedade, o nome dele é citado em vários livros da Bíblia, porque ele foi exemplo, irmãos, para muita gente. Então uma coisa é certa, nós não podemos salvar a nossa família. Eu não posso salvar meus filhos, eu não posso salvar a minha esposa, e nem ela pode me salvar, e nem tampouco eles podem me salvar, ou você com a sua família, e vice-versa. Não é possível, nós não podemos salvar a nossa família. Isso aí é uma coisa que não resta dúvida para a gente, que nós não podemos salvar, mas nós podemos influenciar a família pelo nosso exemplo. Costumo dizer que não existe ensinamento melhor do que o exemplo. Não existe maneira melhor de se ensinar do que a gente ensinar através do exemplo, Então a gente pode influenciar a nossa família, os nossos filhos, nosso cônjuge, podemos influenciar. Noé deixou para a gente um excelente modelo de como um pai crente deve agir e viver. Amém? Exemplo excelente, não foi? Como a gente deve agir, deve viver, como devemos ensinar a nossa família aqui. Ele deixa esse exemplo maravilhoso para a gente. Talvez aquela sociedade, no tempo em que ele vivia, quem sabe as pessoas zombavam dele, porque ele era um homem diferente. Todo mundo corria para a mesma direção, enquanto isso Noé corria para o sentido contrário. Enquanto todos corriam para a violência, corriam para o pecado, corriam para a maldade, Noé corria para a comunhão com Deus. Ele era um homem que se desviava daquelas coisas. Quem sabe os outros zombavam dele, falava para ele muitas coisas, porque Noé já tinha mais de 500 anos. E as pessoas da sociedade que estavam vivendo ali, elas eram pecadoras, eram más ao limite máximo de tudo ali. E Noé, ele mostrou alguns princípios importantes para a gente, como obediência, consistência e paciência, Isso foi ensinado para a sua esposa e também para os seus filhos. Ele ensinou que tem que ter paciência, mesmo quando há uma zombaria, quando há alguma coisa assim, tentando diminuir a gente de alguma forma. Hoje em dia é chamado de bullying, A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter consistência, tem que ficar firme. A gente não pode perder o controle. Se perder o controle, nós não ensinamos o que deve ser ensinado para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta, queridos irmãos e irmãs. E aí chegou o momento em que Deus diz assim: chega, resolvi acabar com todos os seres humanos, vou destruir tudo que tem fôlego sobre a face da terra, porque a terra está cheia de violência. E aí Deus toma essa decisão, e ele sabia que nada que respira, nem homens, nem animais, nem vegetação, nada poderia sobrar com vida sobre a terra. Então ele dá uma ordem aqui para Noé, e diz que é para ele construir uma arca. Tradução que eu li aqui, Nova Tradução Linguagem de hoje, fala uma barca, que é a mesma coisa, Deus dá ordem para ele construir uma arca, informa para ele todas as descrições do projeto, como ele ia fazer, incluindo o material a ser utilizado, as dimensões, os compartimentos, porque Deus iria mandar um dilúvio sobre a terra, porque Deus iria mandar uma chuva torrencial, uma chuva que duraria 40 dias e 40 noites, uma chuva que destruiria tudo que tivesse por ali. Então Deus, ele dá esta informação para Noé, dá essas orientações para ele, diz que é para ele construir, informa todas as maneiras, e dá para ele mais uma ordem. Fala assim: Noé, eu vou destruir tudo,
mas contigo eu vou fazer uma aliança. Entra você, a sua mulher, os seus filhos e as suas noras na arca, e ali vocês estarão a salvos. Entre na arca para salvar as suas vidas. Imagina, irmãos, que Deus dá essa ordem aqui. Agora Noé, ele precisa convencer a sua família a entrar na arca. Ele precisa convencer a sua esposa, os seus filhos a entrarem naquela arca que ele havia construído. Imagine ele falando ali com seus filhos, né? Quem sabe se fosse na nossa geração, se fosse alguma geração que a gente pode conhecer por aí, os filhos falando assim: pai, você está louco, vai fora dessa, vamos entrar nessa arca não, vamos ficar aqui com o negócio aqui animado, né? Quem sabe era festa, era balada, era as bebidas, né? Tantas coisas que aconteciam que poder chamar a atenção das gerações mais novas, mais jovens que estavam ali, e quem sabe os filhos pudessem resistir, né? Dizer: lá fora está todo mundo zombando da gente, estão fazendo bullying conosco, como é que nós vamos entrar nessa arca? Desde que o Senhor começou a construir, o povo não para de zombar, porque nunca houve chuva na terra, e o Senhor está falando. Vocês estão imaginando se fosse uma geração de filhos questionadores, de pessoas que não tivesse um senso de responsabilidade, talvez estivesse falando isso com o seu pai ali naquele momento. É mais ou menos um retrato do que se vê hoje na sociedade que nós vivemos. Filhos e filhas que às vezes com 12, 13 anos já não obedecem mais os pais, fazem o que querem, né? Andam da forma que querem, usam as roupas da forma que acham melhor e andam de maneira que talvez traga escândalo para a família, e os pais não têm controle, não conseguem mais. Eu não consigo mais controlar o meu filho, não consigo mais controlar a minha filha, tem 15 anos e eu não consigo mais. Não sei se vocês já ouviram alguma situação dessa por aí afora, mas como pastor a gente vê sempre, né? Pasmem vocês que eu já vi uma vez uma situação em que o filho de uma família trazia a namorada para dormir na casa dele, no quarto dele, e era crente. E eu fui conversar com a família e disseram assim: não, pastor, jovem é assim mesmo, não tem, a gente não consegue mais controlar, jovem é assim, é dessa forma. E eu falei assim: minha irmã, meu irmão, jovem crente não é assim. Isso pode ser assim no mundo, pode ser assim com outras pessoas, mas com os crentes não pode. É preciso ter limite, é preciso ter controle, é preciso que a gente guie a nossa família de uma forma que eles possam entender o que é que Deus quer da gente. Eu sou de um tempo, creio que muitos de vocês também, que jovem e adolescente obedeciam os pais. Amém? Eu sou desse tempo. Jovem e adolescente obedeciam aos pais, né? Não dormiam fora de casa, não dormia, podia até sair para ir fazer alguma coisa e ficar um pouco à noite, mas voltava a dormir em casa. Jovem, adolescente, dormia em casa, obedecia aos pais, estava todo o tempo perto da família, porque isso é bom. Sabe o que diz o quinto mandamento? Diz que devemos honrar o pai e a mãe para que se prolongue os nossos dias na terra que o Senhor nos dá. Amém? Então é importante que esses filhos de Noé, eles foram obedientes, né? Quando o pai falou com ele, quando falou com a esposa também não era rebelde. A gente vive numa sociedade que quando você fala assim, que a mulher tem que ser submissa, meu Deus, parece que tem um tapa na mesa. Mas a mulher de Noé era uma mulher submissa ao seu marido, submissa às ordens de Deus, sabia que ele era um homem reto, temente a Deus, que tinha comunhão com Deus, que falava das coisas boas de Deus, e eles foram submissos. Veja, irmãos, que todos os dias Noé era impactado por aquela sociedade, assim como a gente também é hoje em dia.
impactado pela sociedade. Quando você levanta, quando você abre a sua rede social, quando você sai na rua, quando você conversa com os seus amigos, né? Noé era assim impactado por aquela sociedade perversa, adúltera, violenta, mas eles preferiram seguir o exemplo do pai. Quando Noé falou: vamos entrar na arca, esposa, filhos e noras, todo mundo foi e entrou na arca conforme Noé havia falado. Família obediente. Amém? Noé estava levando a sua família para a salvação, irmãos. Noé estava levando a sua família para o melhor, porque a terra iria ser destruída e eles estavam sendo guardados, protegidos. Família obediente, porque ele não ensinava apenas com palavras e teorias, mas o seu exemplo era de um homem íntegro, e a sua atitude, as suas atitudes falavam mais alto do que as suas palavras. Se a gente for chefe de família, que as nossas atitudes, elas não condizem com as nossas palavras, que aquilo que falamos não é aquilo que nós vivemos, e não se engane, a sua esposa te conhece, os seus filhos te conhecem. Se a gente for homens, né, ou quem sabe mulheres também, chefes de família, que o exemplo não condizem com as palavras, você não vai conseguir convencer. Mas Noé não, as suas palavras, elas eram carimbadas pelo seu exemplo. Ele falava, ele vivia, e a sua família via o que ele estava fazendo. Eles sabiam que podiam confiar no seu pai, porque ele era guiado por Deus. Amém? Então, se ele era guiado por Deus, eles podiam confiar na palavra dele, podiam confiar no que ele estava fazendo, né? E a grande pergunta desta noite é: para onde a sua família está indo? Qual é o caminho que a sua esposa, os seus filhos estão trilhando? Para onde eles estão caminhando? Para onde você está levando a sua família? Sabe, quando a gente para de falar de Deus para a família, quando nós paramos de dar exemplos de Deus para a nossa família, a família começa a caminhar para o lado errado. A família começa a destrilhar, irmãos, para o lado errado, começa a acontecer problemas, começam a acontecer traições, começam a acontecer filhos que se desviam para os caminhos tortuosos e que depois trazem sofrimento, tristeza, dificuldade para conseguir, né, guiar. Então os desafios do tempo de Noé ainda estão aí. O pecado todos os dias está assediando a família. Não se engane, todo dia o pecado está assediando a família. Desculpa, vou tomar uma água aqui porque secou a minha garganta. Todos os dias tem alguma coisa acontecendo para fazer com que a nossa família se desvie do caminho. O mundo está tentando destruir a família de todas as formas, porque a família tem sido bombardeada, direto, constantemente a família é bombardeada com muitas coisas que têm acontecido por aí fora, com ensinamentos contrários à palavra de Deus, né? Ensinamentos contrários aos ensinamentos bíblicos. O modelo bíblico de família, por exemplo, é atacado. Quando diz: não, este modelo tradicional, ele não é o modelo de família. Sim, ele é o modelo de família. Eu não tenho nenhum problema com quem quer ter família de outro modelo, mas eu digo que, biblicamente, o modelo de família é o modelo tradicional. Homem e mulher que se casam e têm filhos e criam-os, como diz a Bíblia, na admoestação do Senhor, ensinando o caminho de Deus, guiando pelo caminho do Senhor. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, salvar a nossa família da destruição, porque a destruição vem. Deus falou assim: o arco-íris é um sinal do quê? Que Deus não mais iria destruir a terra com água. Só que agora vai ser destruída com o que, irmãos, que Pedro falou lá? Fogo, né? Esse céu, essa terra que hoje vocês estão vendo, está reservada para o dia da ira de Deus, onde o fogo de Deus vai destruir. E se a nossa família não estiver ajustada no caminho de Deus, queridos e queridas, vai ser destruído.
Infelizmente, é uma realidade que nós precisamos nos dar conta disso, né? Precisamos salvar a nossa família. Noé levou sua família para a arca, mas hoje não tem mais arca. A arca não existe mais, tem um hino que fala isso, né? A arca não existe mais, só que nós temos que levar a nossa família para o céu. Sabia disso? Nós precisamos levar a nossa família para o céu. E sabe quando isso começa? Começa lá no seu lar, lá na sua casa. Quando você levanta de manhã, se você tem a oportunidade de tomar café da manhã com a sua família, ler a Bíblia, orar, conversar, tomar café juntos. Se não tem essa oportunidade, encontre um horário durante o dia para fazer isso com a sua família. Então, na nossa casa, começa a gente levar a nossa família para a igreja, para o céu. Depois ela é levada também para a igreja, porque a igreja não é o céu, mas é o caminho que guia as pessoas para o céu. A igreja é o caminho que nos entrega no caminho maior que é Jesus, nos coloca no caminho de ir para o céu e, consequentemente, assim como Noé viveu um novo tempo com a sua família, depois que o dilúvio passou, que as águas secaram, que eles desceram, plantaram uma vinha, começaram uma nova vida com a sua família, assim também nós iremos viver uma nova vida na nova terra que Deus está preparando, ou que Deus irá preparar para todos nós. Amém? Então, que a gente procure salvar a nossa família, guiar a nossa família no caminho melhor, que a família seja obediente também. Filhos, esposas, esposos, que sejamos obedientes a Deus e ao cabeça da família, para que assim a gente possa encontrar a salvação, encontrar o melhor para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quero te convidar a ficar em pé, convidar o Ministério do Louvor para vir aqui para nós cantarmos um cântico, e logo após estaremos orando pela família. É a nova canção? Nova canção vai cantar então, vamos cantar com nova canção, um louvor de adoração ao nome do nosso Deus.